Olá, meus caros e minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Elton Melo. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado, oitavo ano ensino fundamental, matemática, volume 6, semana 2. Questão número 1. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Em vermelho aqui, nós temos uma equação de segundo grau completa, ou seja, já tem todos os três termos A, B e C. Por exemplo, aqui, essa equação, 3x² mais 4x mais 5. O elemento A aqui é o 3, o B é o 4 e o C é o 5, ou seja, o A é aquele que acompanha o x elevado ao quadrado. O B é aquele número que está juntinho ali com a letra, né? Que não está elevado ao quadrado. E o C é o elemento que não leva letra nenhuma. Então, nesse caso aqui, letra A. Essa equação aqui, de segundo grau, é do tipo incompleta. Ela tem apenas os termos A e B. Não tem o C. Então, todo valor aqui de C nessa equação vai ser o quê? Zero. Então, o A aqui será o número que está juntinho com a letra. Nesse caso aqui é o 3. O B será o número que está juntinho com a letra aqui. Quem que é? É o menos 15. O C, eu não tenho um número sozinho aqui. Então, é 0. Então, reescrevendo a equação, 3x² menos 15x é igual a 0. A primeira, pessoal, a gente tem que colocar um tipo dessa equação incompleta, que temos os elementos A e B, nós vamos colocar fator comum em evidência. Tá? Só que, primeiramente, nós vamos fatorar os números aqui, tá bom? Então, aqui, o 3 e o 15, eles são números primos, então não tem como eu fatorá-los. Né? Então, vou repetindo aqui, em forma de multiplicação. Então, 3 vezes. O x² é o quê? É x vezes x. Então, 3 vezes x, menos o 15. O 15, pessoal, ele é o quê? 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5 vezes quem? O x é igual a 0. Aí, pessoal, eu olho aqui, o que eu tenho em comum aqui, antes aqui, desse 3x², o que eu tenho em comum aqui, o 3 eu tenho do lado de cá. E depois do menos aqui eu tenho 3, então ele é em comum. E eu tenho um x aqui, e eu também tenho um x aqui. Então ele não está em comum. Então, eu vou colocar ele aqui, em evidência aqui, 3x, tá? Então, ele está em comum. E o que sobrou, eu vou colocar entre parênteses aqui, em evidência. Então, sobrou em azul aqui, o x menos quem? O 5. Fecha parênteses, igual a 0. Agora, o que eu vou fazer para encontrar a solução? Em vermelho aqui, 3x, vou igualar a 0. Então, 3x é igual a 0. Então, vai ficar todo número juntinho com a letra, ele está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade, o que, pessoal? Dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 3. Então, x é igual a 0. Muito bem, pessoal. Em azul, que sobrou, pessoal, aqui, x menos 5. Vou pegar aqui e igualar a 0. Então, está aqui embaixo, aqui, coloquei em verde. Então, x menos 5 é igual a 0. O menos 5 eu tenho que passar para o outro lado da igualdade. Então, se era negativo, ele passa como positivo. Então, ficou x é igual a 0 mais 5. Então, x é igual a 5. Então, a solução é 0 e 5. Letra B. x² menos 2x é igual a 0. Então, o A, pessoal, é aquele número que está juntinho com a letra ao quadrado. Nesse caso, é 1. Tá? Que quando não tem nada aqui juntinho, nenhum número aqui, quer dizer que tem 1. Tá? O numeral 1. O B será aquele número que está juntinho com a letra. No caso aqui é o menos 2. E
E o C não temos o número sozinho, então é 0. Então, repetindo a equação aqui, x² menos 2x é igual a 0. Fatorando aqui, ó. Então, fica aqui, ó. O x² é o quê? X vezes x. E o menos 2x, né? O menos 2 já é um número primo, então não tem como, né, fatorar mais. E o x também não tem. Então, ficou 2 vezes x é igual a 0. Quem está em comum aqui, pessoal, do x²? É o x, que está em vermelho aqui, ó. E do menos 2x? Também ele tem o x ali, não é? Então, ele está o quê? Em comum. Então, vou colocar ele aqui, ó. Ok? E o que sobrou, vou colocar em parênteses. Então, sobrou aqui, ó, x menos 2. E é igual a 0. Então, primeira coisa, vou pegar o x igualar a 0. Então, x é igual a 0. O outro aqui, ó, x menos 2, eu vou igualar a 0. Então, coloquei até em verde aqui, ó. X menos 2 é igual a 0. O menos 2, eu tenho que passar para o outro lado da igualdade. Se ele é negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. E 0 mais 2 é quanto, pessoal? É 2. Então, x é igual a 2. Então, a solução ficou 0 e 2. Letra C. Menos 3x² mais x é igual a 0. Então, o A é menos 3, que é o número que está com a letrinha elevada ao quadrado. O B é 1, porque é o número que está juntinho com a letrinha, que é quando não tem nada aqui, quer dizer que é o quê? É 1, que temos apenas um x. O C, como não temos nenhum número, então é 0. Repetindo a equação, menos 3x² mais x é igual a 0. O 3, menos 3, o 3 já é número primo, então apenas repetimos aqui. E fatorando x² vai ficar x vezes x. E repetimos agora o quê? U mais x. Quem que está em comum aqui, pessoal? É um x do menos 3x² com um x do mais x. Então, coloquei em vermelho aqui. Então, já passo ele aqui para baixo, que é o que está em comum. E o que sobrou? É o que está em azul. Sobrou menos 3 o quê? X mais 1. Mas por que 1, Elton? Porque x dividido por x é igual a quanto? 1. É a mesma coisa que eu falar. Quanto que é 4 dividido por 4? É igual a 1. Então, coloco 1. Ok? Então, ó, igual a 0. Então, a primeira resposta aqui, ó, x é igual a 0, que está em vermelho aqui. E agora a outra solução. Menos 3x mais 1 vou igualar a 0. Então, está em verde aqui. Então, ó, primeiramente eu tenho que passar um 1 positivo para o outro lado. Se ele é positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, vai ficar menos 3x é igual a 0 menos 1. E 0 menos 1 é igual a quanto, pessoal? A menos 1. Então, vai ficar menos 3x é igual a menos 1. Porém, aqui, pessoal, a letrinha pode ficar negativa? Não. Então, vou usar aqui um artifício, multiplicando tudo por menos 1. Então, o que era negativo torna positivo, o que era positivo torna-se negativo. Então, no caso aqui, todos os dois eram negativos, eles vão se tornar positivo. Então, vai ficar 3x é igual a 1. E todo número juntinho com a letra está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1 sobre 3. Então, a solução é 0 e 1/3. Letra D. X² menos 3x é igual a 0. O A aqui, ele vale 1, porque temos apenas um x². O B é menos 3, pois está lá o 3 juntinho com o x. E o C é 0, pois não temos o número sozinho. Repetindo a equação, x² menos 3x é igual a 0. Fatorando x², fica x vezes x. E o menos 3x não tem como fatorar, mas está aqui, ó. Fica 3 vezes x. O que temos em comum entre o x² e o menos 3x? É o x, né, do x² e o x do 3x. Então, está em vermelho aqui. Então, já passo ele aqui para a linha de baixo. E o que sobrar, coloco em parênteses. Então, sobrou aqui, ó, menos
Sobrou, perdão, x menos 3, igual a 0. Então, ó, a primeira solução, x é igual a 0, né, que é o vermelho aqui, igual a 0. E o que sobrou, né, que está dentro do parênteses, vou igualar a 0. Então, x menos 3 é igual a 0. Passo os menos 3 para o outro lado da igualdade. Se é negativo, ele passa como positivo. Então, ficou x é igual a 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. Então, x é igual a 3. Então, como solução, temos o 0 e 3. Letra E. 2x² é igual a menos 4x. Então, primeiramente, pessoal, nós vamos passar esse menos 4x para antes da igualdade, e igualar a 0. Então, vai ficar 2x². Se era menos 4x, passa para dentro da igualdade como mais 4x. Então, ficou 2x² mais 4x é igual a 0. Então, o A aqui será quem? O 2, né? Que ele está junto com o x². O B é 4, pois ele está junto com o x. E o C não temos, então é 0. Repetindo a equação, 2x² mais 4x é igual a 0. Fatorando o 2x² vai ficar 2 vezes. O x² é o quê? X vezes x. Mais o 4x fatorando ele vai ficar 2 vezes 2 vezes quem? X igual a 0. O que temos em comum entre o 2x² e o 4x? É o 2, né? Então, está aqui em vermelho. E o x, né? Temos outro x lá? Não. Então, é apenas esses aqui. Então, o que está em comum é 2x. Então, passei ele aqui para baixo. E o que sobrou? X mais 2. Então, coloco ele em parênteses, igual a 0. Então, a primeira solução é o 2x igual a 0. O 2, ele está juntinho com a letra, né? Então, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, o quê? Dividindo. Então, vai ficar x igual a 0 sobre 2. E 0 dividido por 2 dá quanto, pessoal? Dá 0. Então, essa é a primeira solução. Agora, a outra lá. X mais 2 é igual a 0. O 2 é positivo, passa para o outro lado da igualdade, o quê? Como negativo. Então, x é igual a 0 menos 2. 0 menos 2 é igual a menos 2. Então, x é igual a menos 2. Então, a solução é 0 e menos 2. Assim, terminamos a questão 1. Questão número 2. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado, com lado medindo x metros, e uma peça retangular em que uma de suas dimensões mede 3 metros, e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura abaixo. Então, pessoal, aqui mede x, né? A altura, e a base aqui, toda também dos 3 medem x. Aqui o comprimento também mede 3 metros e aqui mede x. Então, letra A. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada em função da medida x? Perímetro, pessoal, não é a soma de todos os lados, não é? Como se eu estivesse colocando uma cerca aqui ao redor desse quadrado. Não é verdade? Então, ó, é x mais x mais x mais x. Então, quantos x que eu tenho, pessoal? Não é 4? Então, eu vou colocar aqui 4x. Então, é o nosso perímetro. Letra B. Qual a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada em função da medida x? Muito fácil, né, pessoal? A área de um quadrado aqui não é a base vezes a altura, não é? Ou base ao quadrado. Então, seria isso aqui, ó. X vezes x. X vezes x é o quê? X ao quadrado. Letra C. Qual a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular em função da medida x? Muito fácil, né, pessoal? Então, perímetro de um retângulo é a soma, né, de todos os lados dele. Então, aqui, ó,
3, né? Que não tem 3 metros aqui. Então, é 3 mais quem? Mais x, mais 3, mais x. Que no caso aqui vai dar quanto aqui, pessoal? Quantos x eu tenho? X mais x, 2x. E 3 mais 3, 6. Então, 2x mais 6. Letra D. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida x? Muito fácil, né, pessoal? A área aqui do retângulo também é base vezes a altura. Então, ele tem 3 vezes quem? Vezes x. 3 vezes x é 3x. Letra E. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? Muito fácil, né, pessoal? Eu já sei que a área de cada quadradinho desse de granito mede o quê? X ao quadrado. E eu não tenho 3 aqui? Então, vou repetir aqui, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado, que é da segunda peça, mais x ao quadrado, que é a área da terceira peça. Tá? Mais a área da peça retangular, que a área dela é quanto? De 3x, não é? Então, quantos x ao quadrado eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, 3x ao quadrado. Mais quanto? 3x. Letra F. Um cliente encomendou o conjunto com 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada como sendo 1 metro. Pagou R$ 50 por metro quadrado do granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Muito fácil. Então, ó, no X agora, então, pessoal, ele tem o quê? 1 metro, não é? Então, ele tem 1 metro de lado aqui, ó. Então, onde é X, eu coloquei aqui 1, tá? Tá em vermelho aqui. Então, vamos calcular quanto que ele pagou. Então, ó, temos a expressão da letra E, que é a área, juntando tudo aqui, ó, os 3 quadrados mais a peça retangular de granito. Então, é 3x ao quadrado mais 3x. No lugar do x, agora eu sei que o x vale quanto, pessoal? 1. Então, vou substituir por 1 onde estiver x. Então, aqui vai ficar 3 vezes, no lugar do x, coloco 1. 1 ao quadrado. Mais 3x. No lugar do x, coloco 1. Então, 3 vezes 1. Então, fica embaixo, na linha de baixo. 3 vezes. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Então, ficou 3 vezes 1. Mais. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Então, está aqui. Então, ficou 3 vezes 1 mais 3. Agora, pessoal, eu faço a multiplicação ou a soma? Faço a multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3, e repito, mais 3. E 3 mais 3 é 6. Então, tem de área aqui as 4 peças, 6 metros ao quadrado. Então, sabendo que o metro é R$50, então agora basta multiplicar 50 vezes 6, né? Eu não tenho 6 metros, então 50 vezes 6, que dá quanto, pessoal? R$300. Assim terminamos a questão 2. Obrigado a todos que assistiram a esta videoaula. Espero que estejam bem. Um grande abraço.